A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Amados, estamos vivendo dias difíceis, dias assustadores, mas eu gostaria de falar com você sobre a data em que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Gostaria que você continuasse conosco durante essa transmissão, quando nós estaremos pregando a palavra de Deus, mostrando nas Escrituras coisas importantes e fundamentais para você. Tá ok? Hoje, 22 de março de 2020, aqui nos estúdios são 22 horas e mais 37 minutos. Tá ok? Queridos, eu gostaria de convidar você para nós lermos a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa carta magna, a nossa carta que traz a maior revelação de Deus para nós. E aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36, é que nós vamos trabalhar nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Diz assim no versículo 36 do capítulo 24 de Mateus: Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Meus queridos irmãos, quando se fala sobre arrebatamento, na verdade a igreja ela precisaria ver com mais carinho os cristãos, precisava ver com mais dedicação, mais precisão acerca, queridos, desse tão lindo e glorioso e desejado dia, que é o dia do arrebatamento da igreja. Dia desejado por todos os cristãos. Mas a palavra de Deus, amados, está nos trazendo características que nos pode levar e crermos que a vinda de Jesus está próxima. Acreditarmos que a vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja está mais próxima do que nós podemos imaginar. O Evangelho de Mateus, Jesus deixa muita coisa importante, muita revelação profunda a respeito, queridos, desta data, da vinda de Jesus Cristo, Senhor. Desta data que nos traz tanta curiosidade de querermos saber, quando será esse dia, quando será esta hora. E aqui Jesus, falando com seus discípulos, ele os orienta dizendo que, como nos dias de Noé, versículo 37 de Mateus 24, ele diz: como foi nos dias de Noé. Se nós pegarmos o livro de Gênesis, no capítulo 6, 7 ali, e nós observarmos, queridos, como foi nos dias de Noé, nós vamos começar a entender, a detectar, a perceber esta data da vinda de Jesus. Esta data que nos pode estar mostrando que Jesus vai vir para arrebatar a sua igreja.
Veja bem, como foi nos dias de Noé? De que maneira ocorria nos dias de Noé? Aqui o próprio Evangelho de Mateus, Jesus dá características, né? Embora Jesus não cita todas as características que acontecia nos dias de Noé, mas ele dá pontos importantes. Naqueles dias havia muita violência, e foi um dos motivos que levou Deus a destruir o mundo da antiguidade com o dilúvio, foi a própria violência. Mas está dizendo, conforme nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, quer dizer, antes do dilúvio, se anteriores, quer dizer, antes de acontecer o dilúvio, eles faziam o que? Eles comiam. Tudo bem, comer todo mundo come, né? Desde quando Deus criou Adão, Adão já comia no paraíso, não era? Mas veja bem, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Quer dizer, o homem se voltou-se mais para o seu ventre. É isso que Jesus quer dizer, que naqueles dias eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Quer dizer, Jesus está dizendo, olha, eles se deram mais voltado para o seu ventre. Se preocuparam mais em comer, beber, casar, você entendeu? Uma vida voltada mais para esses tipos de prazeres. E isso, o homem se distanciava de Deus. Deus proíbe o homem de comer? Não, de forma nenhuma. Mas a Bíblia diz que também a glutonaria é pecado. A glutonaria é pecado, né? Comer não é pecado, mas a glutonaria é pecado. O apetite desordenado, ele é pecado. Eu devo comer para manter-me, o meu corpo saudável, porque na verdade até o excesso de comida traz problemas sérios para o nosso organismo. Quantas pessoas nos dias de hoje estão doentes? Colesterol alto, triglicerídeos alto, diabetes, que é uma das doenças mais raras, né? Uma das doenças perigosas, a que mais está matando na atualidade do mundo é a tal da diabetes. E quantos outros tipos que nós poderíamos citar aqui agora para você perceber que o excesso da comida ele pode gerar em você, que nós devemos comer para manter o nosso organismo, termos resistência para trabalharmos, energia para trabalharmos e vivermos bem, mas não devemos comer para nos matar. Tem um velho ditado que diz que o nosso remédio é a nossa comida, mas a nossa comida também é o nosso remédio. Então é preciso eu entender isso aí, balancear essa alimentação. Mas eu não posso casar, pastor? Pode, mas eles casavam e davam-se em casamento. Hoje, nos nossos dias atuais, o homem se divorcia muito mais do que casa. O índice de divórcio está traspassando o índice de casamento. Quantas pessoas, tem pessoas hoje que já casou 2, 3, 4, 5 vezes, está parecendo a mulher lá do poço de Jacó, que Jesus tem um encontro com ela, a mulher samaritana. Tivesse 5 maridos, mas o que tem agora não é seu. E hoje em dia nós estamos vivendo cenas semelhantes. Cenas semelhantes isso aí. Casam e dão-se em casamento. Estão casando, descasando e casando. Casando, descasando e casando. Estão se esquecendo que Jesus disse que o divórcio somente é válido em caso de traição. Mas vamos deixar isso à parte, vamos entrar no texto do contexto, para que nós possamos entender o que a palavra quer nos falar aqui hoje. Casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Quer dizer, a preocupação estava voltada-se mais para os seus prazeres.
e se esqueceram do Senhor, se esqueceram de Deus, voltaram-se mais para os prazeres e deixaram a desejar as coisas de Deus, até que chegou o dia do dilúvio. Noé e sua família entraram na arca e o dilúvio aconteceu. Tá? Jesus está dizendo que da mesma forma que foi lá, estaria também aproximado essa data prevista para esse grande acontecimento também, que será o arrebatamento da igreja. Que na verdade, ressurreição, eu não preciso estar preocupado com a ressurreição, eu estou com vida, estou gozando de vida. E mesmo se eu tivesse partido para a eternidade, não havia necessidade de eu estar preocupado com arrebatamento ou com ressurreição. Eu necessito estar preocupado com arrebatamento porque estou com vida e gozando de vida, para a glória do Senhor Deus. Agora veja, seria só esses sinais, pastor Carlos Jorge? Os sinais como nos dias de Noé? Né? Não. Sinais também, mais sinais a Bíblia está prevendo para nós também. A Bíblia diz que não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O dilúvio veio e destruiu a todos. Só foram salvos 8 vidas. Então é importante eu observar agora alguns sinais para que eu possa começar a montar e chegar à conclusão de quando é essa data e esse horário que Cristo vai arrebatar a sua igreja. É importante, amados, é fundamental, queridos, nós partirmos para as Escrituras Sagradas. Jesus fala sobre sinais, mas Paulo também fala sobre esses sinais. Os anjos também falaram da vinda de Jesus. Os anjos falaram para os apóstolos quando Jesus estava se ascendendo aos céus, que assim como esse Jesus que vocês estão vendo subindo, ele há de vir de novo. E Paulo escreve a carta ao irmão Timóteo, seu filho na fé, e Paulo dá uma característica importantíssima, queridos irmãos, sobre a vinda de Jesus. Primeira carta que Paulo escreve ao irmão Timóteo, capítulo 4, versículo 1, e ele faz questão de enfatizar que é o Espírito que está dizendo, e que não é ele próprio que está dizendo, mas que o Espírito está dizendo. Paulo diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A apostasia é um destes sinais. Nós temos visto tanta coisa estranha, tanta doutrina estranha surgindo sobre a face da terra. Tantos ensinamentos contrários à palavra de Deus. Pessoas se deixam ser levados por visão, por sonho, por profecia. Mas pastor, não existe, existe. Eu creio em sonho, eu creio em visão, eu creio em profecia, né? Mas muitos estão deixando ser levados por esse vento. Muitos estão seguindo essa forma de doutrina e estão esquecendo de algo importante, que é preciso você fundamentar todas essas profecias, visões e sonhos nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, que é a palavra de Deus.
Não creais a todo espírito, mas provai-o se provém de Deus. E muitos vão por ventos de doutrinas e profecias e tanta coisa. Então nós estamos vivendo dias difíceis. E muitas profecias, é depois que acontece, é depois que começa a acontecer, aí eles pegam o embalo e dão um chute, e joga, e põe as pessoas numa circunstância que as pessoas às vezes não examinam, as pessoas não pegam as escrituras para estruturar-se, para ver se a profecia ela provém de Deus, e fica naquela roda, naquele vento de doutrina, você entendeu? Que surge por aí. Esses dias um irmão me manda uma mensagem e fala: pastor, examina para mim esse negócio aí para mim, por favor. Quando eu examino, a pessoa está dizendo que Deus tinha mandado as pessoas entrar para dentro de casa e depois que as pessoas comprassem vela também, colocassem dentro de casa. Eu falei: epa. Não sei se Deus precisa de vela. Eu conheço a história de um outro deusinho frágil, tabarrela, né, que não é nem Deus. Para mim, eu sei que ele é um anjo caído. Ele que precisa de vela. Você está entendendo? Então, eu já logo falei pro irmão, falei: opa, não entra nessa não aí, que isso aí, se entrar, entra de gaiato, dá problema. Entendeu? Então nós estamos vivendo tempos difíceis, muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Então nós precisamos ter cuidado, cautela. Mas pastor, o senhor também está falando aí que vai falar data e horário. Para lá, rapaz, não terminei a pregação, não terminei a nossa meditação na palavra de Deus. Quando nós terminarmos, você dá a sua conclusão. Tá ok? Fica tranquilo. Nós vamos trabalhar dentro das escrituras. Tá? Até no final você vai perceber aí, tá ok? Então vamos lá. Paulo diz que apostatarão muitos da fé. Apostasia, né? Paulo fala sobre apostasia. Agora Jesus, ele fala uma coisa muito importante. Mateus 24, 22. Jesus fala sobre: e se aqueles dias não fossem abreviados? Então um dos sinais também é os dias serem abreviados. Abreviação dos dias. Não é que o dia vai diminuir a quantidade de hora. Não, o dia vai continuar tendo 24 horas. E o minuto vai continuar tendo 60 segundos. Fica tranquilo. Mas nós temos percebido que o dia está voando. Nós estamos percebendo que o ano está correndo. Há poucos dias, todo mundo com medo do ano 2000. Hoje nós estamos no ano 2020, já se passaram 20 anos. Rapidamente. Nasceu 2020, parece que foi ontem. Hoje nós estamos 22 de março de 2020, praticamente 3 meses já se foi. O domingo parece que acordou agora mesmo, mas já tá se despontando o espigão. Falta 1 hora e 6 minutos para meia-noite, para passar do outro dia, para ser 23. Então isso nos chama a atenção, que os dias estão sendo abreviados, né? Os dias estão sendo abreviados. E é um dos sinais que Jesus está dizendo para os seus discípulos, né? Jesus falou para os 12 ou algum outro que estava com eles naquela hora, mas Jesus está falando para nós ficarmos de olho nesse fator. Jesus disse também que surgiria falsos cristos. Mateus 24, 24. Também no 24, versículo 5, Jesus também fala sobre isso também. Mateus 24, versículo 5, Jesus disse assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo,
e enganarão a muitos. Nós temos visto aí quantos não tem. No Brasil mesmo tem, né? Em outros lugares tem, muitos aí estão estão surgindo, dizendo que é o Cristo, tentando enganar. E ainda tem pessoas que chegam, pastor, mas será que ele não é o Cristo? O que o senhor acha do fulano? O que o senhor acha do ciclano? O que o senhor acha daquele que diz que é o Cristo? Irmão, pelo amor de Deus, que falta de conhecimento. Paulo escreve aos Tessalonicenses, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, ali do versículo 13 a seguir, vai dando a narrativa, tentando confortar os irmãos para não ser ignorantes como os demais que não têm esperança. E ele começa a explicar que, né, Jesus virá, as suas trombetas, os que estão mortos ressuscitarão, a encontrar com ele aonde? Nos ares. Quer dizer, vai ressurgir quando estiver na altura dos nossos artérios, nós também seremos arrebatados. A encontrar com ele aonde? Nos ares. Ele não vai vir aqui. Aqui ele vai vir para reinar o milênio. E aqui ele vai vir para vencer a batalha do Amargedon. Aqui ele vai vir para reinar 1000 anos de paz nessa terra. Isto é importante. Mas o arrebatamento não. Esses que estão aí é tudo falso. Como o senhor pode dizer? Eu afirmo, as escrituras é a minha regra de fé. Eu me estruturo no que Cristo disse, não com o que esses estão dizendo, não com o que esses falsos cristos mentirosos, enganadores, diabólicos, espíritos das trevas que têm se levantado dizendo que é o Cristo. São falsos cristos que surgiram, são anticristos que surgiram, que estão aí na terra a enganar os simples e os fracos de mente, os fracos que não conseguem pegar as escrituras para ler, para examinar. Mas agora veja bem, queridos irmãos. Jesus disse que muitos viriam dizendo que ele é o Cristo. Mateus 24:5, agora Mateus 24:24. Jesus vai dizer o seguinte: porque surgirão falsos cristos. No mesmo capítulo, Jesus enfatiza por 2 vezes. Então, é importante a gente entender que se ele está enfatizando por 2 vezes dentro de um mesmo capítulo, porque o negócio é complicado. Virão de uma forma que poderão, às vezes, até enganar pessoas. Em Goiânia, teve uma época que teve um lá que ficou ali na esquina, ali perto da Avenida Goiás, levantou até um templo lá, o Templo do Messias e tal, você entendeu? Tem outros aí que vivem por aí também enganando e sendo enganado também. Mas outra característica que Jesus cita, que está ainda dentro do Evangelho de Mateus 24:24, são os falsos profetas que surgirão. E os falsos profetas são mais complicados. Você acha que precisa de um profeta de Deus ficar insistindo, dizendo eu sou profeta, foi Deus que mandou? Não precisa, querido. O profeta de Deus, ele simplesmente, ele chega, entrega o recado de Deus, se você creu bem, se você não creu, o problema é seu. Entendeu? Entrega o recado e tchau e benção. Se tu creu, amém. Se não creu, o problema é teu. Não é problema do profeta. O profeta não tem que se justificar a si mesmo. Jesus disse que aquele que tenta justificar a si mesmo, o seu testemunho é verdadeiro. É fácil de discernir se o profeta é de Deus ou não. Não, mas aqui é o Senhor que mandou dizer, é o Senhor que está falando. Não precisa não. Assim diz o Senhor. Assim, assado vai acontecer e pronto, tchau e benção. E vai embora. Vai dormir debaixo da bobreira. Pronto, faz igual Jonas, vai embora. Entendeu? Agora as pessoas tentam justificar para poder se garantir. Não, companheiro. Quem garante o profeta é o Senhor do profeta. O profeta é apenas a boca de Deus para entregar o recado. Agora, quem garante a profecia não é o profeta, é Deus que vai garantir a profecia. Então surgiram muitos falsos profetas. E na verdade tem um aí que já é o falso profeta que vai estar trabalhando lado a lado aí do anticristo, hein? E ele já está no mundo.
E já está no mundo. Está até dizendo aí que cancela a Bíblia, que Deus falhou. Está dizendo aí que Jesus também falhou na sua missão. Ele é o cara, né? É o cara mesmo, o falso profeta. Dizendo que cancelou as escrituras sagradas da Bíblia. Não precisa nem falar o nome dele, né? Todo mundo já sabe. Dizendo aí que Deus falhou. Agora imagina, Deus falhar. Dizendo que Jesus falhou na missão dele. Hã? É falso profeta. Fala sem medo de errar. É falso profeta. É enganador, é mentiroso. Trabalha com o anticristo. Vai trabalhando com ele. Então a igreja precisa conhecer as escrituras. A Bíblia é a regra de fé. Então, falsos profetas. Mateus 24:6. Vou tentar ser um pouco mais rápido para não se estender muito o vídeo. A mensagem. Guerras e rumores de guerras. Segundo historiadores no mundo, existem cerca de 50 guerras e rumores de guerras. É guerras e rumores, ameaças. Vai guerrear, vai matar, vai vadiar, vai mandar missa. Entendeu? 50 por dia, todos os dias. Então nós estamos vivendo. Alguns podem dizer, mas guerra é antiga, sim, mas ela está agravando, acelerando. E tem uma coisa fundamental para a gente observar. O centenário passado, que foi o centenário de 1990 até o ano 2000, foi o único centenário marcado, tá ok? Com 2 guerras a nível mundial. E a Primeira Guerra Mundial, houve conflito de cerca de 96% da sociedade, da população também entrou em conflito. Não foi só o poder militante das Forças Armadas, não. A sociedade. Tanto que meus avós, bisavós, quando vieram para o Brasil, que eles vieram da França, vieram da Espanha, vieram da Áustria, vieram fugido para o Brasil da Primeira Guerra Mundial, eles tiveram que negar nacionalidade. Isso aí está cheio de gente aqui no Brasil, desse jeito, europeu aqui no Brasil, que os seus antepassados tiveram que negar nacionalidade porque estava em conflito. Não, eu sou espanhol, sou da Espanha, sou da França, oui, monsieur, sou francês, entendeu? Da Áustria, senão morre todo mundo. Então, nunca houve na história, dentro de um centenário, 2 guerras mundiais. A Guerra Mundial de 1909, por aí, mais ou menos, 1911. E a outra Guerra Mundial foi a Segunda Guerra Mundial de 1940 e pouco. Perdurou, se não me engano, até 1946, 26 de junho de 1946. Até nessa época aí foi quando Israel conquista o seu território, mas ainda não é decretado o Estado de Israel. Só é decretado o Estado de Israel oficializado, a sua independência em 14 e 15 de maio de 1948. A reunião da ONU ministrada por Oswaldo Aranha, um brasileiro. Ele dá a última palavra dele. Ele está regendo a reunião. E aí, como ele está regendo a reunião da ONU, dependia agora de um voto. O último voto era daquele que estava regendo. E ele dá a palavra em favor de Israel. E o Brasil dessa época para cá começa a se deslanchar. Aquele que te abençoar, eu te abençoarei. Eita glória. Você quer ser abençoado, abençoa Israel. Aquele povo é de Deus, irmão. Aquele povo é do Senhor. Aquele povo é do Senhor Jesus. Aleluia. Então nós vemos aí guerras e rumores de guerras. Nação contra nação. Essa nação contra nação eu vejo da seguinte forma. Não é o Brasil contra o Peru, não. É o Brasil contra o próprio Brasil. O que nós estamos vendo hoje? Olha a guerra dentro do próprio país, da própria nação. A nação contra a própria nação. Olha os políticos querendo se matar um ao outro, destruir um ao outro. Por causa de poder, a nação está brigando dentro, briga interna. Que pouca vergonha. Não é?
Mas, vamos lá, reino contra reino. Olha aí o próprio cristianismo brigando um contra o outro. Tem dia que você vê, vão para as redes sociais, um fala mal da igreja do outro, o outro fala mal da igreja do outro, o outro mal da igreja do outro. O que é isso? É reino contra reino. É o próprio reino brigando consigo. Então, é cumprimento das Escrituras, Mateus 24, versículo 7, Jesus fala isso. Mateus 24, versículo 7 ainda fala, haverá fome. Em 1999, sabe quantos milhões de pessoas morreram de fome no continente africano? 9 milhões de pessoas morreram no continente africano em 1999. E fome direto. De vez em quando você vê o povo postando. Esse tempo atrás eu vi uma foto do camarada pelado, magrelo na África, agarrado nos quartos traseiros da vaca, a vaca cagando e ele comendo a fezes da vaca. Morrendo de fome, fome em cima de fome. Peste. Em Mateus 24, versículo 7, peste. Sim. Câncer, AIDS, ebola, H5N5, H1N1, né? Essa viranhada aí que está surgindo aí agora, essa tal de coronavírus, que veio aí também, são tudo peste que está assolando. São pestes que estão vindo, tudo bem, surgiu de lá da China, mas é peste, não importa de onde que veio, mas é peste, que está surgindo no meio das pessoas. Terremotos, a escala de terremotos é assustadora. Quando Jesus proferiu essa profecia, nenhum terremoto aconteceu. No centenário vindouro, aconteceu parece que 15. E aí foi graduando, teve uma época que diminuiu, depois atualmente dá cerca de mais de 9.000 terremotos durante 100 anos. É assustador, escala pequenininha, escala grande, conforme a escala rixa. Não importa, se tremeu aqui, que caiu só a caneta no chão, é um terremoto. Desde que foi constatado pelas placas tectônicas que houve um tremor de terra, acabou, é terremoto. Porque tem muita gente que tem aquele negócio, mas isso aí é porque é acostumado. Não, calma lá. E aí veja bem, Jesus ele falou assim, ficai de olho na figueira. Israel, Deus sempre chamava ela de figueira, videira, oliveira. É um país que tem nome de plantas, de árvores. E Jesus, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, está escrito, Lucas 21, 29, Mateus 24, 32, fala para nós ficarmos de olho na figueira, porque quando a figueira, o verão começar a se aproximar e começar a brotar,